Em 2024, mais de 570 mil microempreendedores individuais foram expulsos da categoria pelo próprio governo brasileiro. Não por fraude, não por sonegação, mas por crescer demais, por faturar mais do que um limite que está congelado há quase 8 anos. 770 mil pessoas que abriram um negócio, trabalharam, prosperaram e foram penalizadas por isso. Esse número saltou quase 30 vezes em relação ao ano anterior e representa apenas os que foram pegos, não os que se autolimitaram, que pararam de vender, que recusaram clientes para não ultrapassar esse teto. Hoje, a gente vai falar sobre o projeto de lei que pode mudar esse cenário, que está prestes a ser votado no Congresso e que espera numa gaveta da Câmara dos Deputados desde 2021. Eu sou Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Hoje eu vou falar de um tema que afeta diretamente mais de 12 milhões de brasileiros e indiretamente toda a economia do país. A gente vai falar do MEI, do microempreendedor individual, do que é, de como funciona, de quanto já mudou desde que foi criado em 2008 e do que está prestes a mudar agora com o projeto 108 de 2021 que a Câmara colocou em regime de urgência. Vamos voltar ao ano de 2008. A economia crescia, o país entrava numa fase de expansão do mercado de trabalho e havia um problema enorme, muito mal resolvido: a informalidade. Segundo dados do IBGE da época, cerca de 4 milhões de trabalhadores brasileiros viviam como autônomos, prestando serviços ou vendendo produtos sem qualquer registro formal, sem CNPJ, sem nota fiscal, sem acesso à previdência social e sem a possibilidade de contratar o crédito no banco. Eram os cabeleireiros, costureiras, encanadores, vendedores de marmita, gente que trabalhava e muito, mas que para o Estado não existia. Em 19 de dezembro de 2008, o governo assinou a Lei Complementar número 128 e criou o MEI. A ideia era simples: criar uma categoria empresarial mínima com tributação simbólica que permitisse ao trabalhador autônomo sair da invisibilidade e entrar na formalidade, sem contador obrigatório, sem declaração de imposto de renda empresarial complicada e sem abrir processo na junta comercial, só uma inscrição online e um boleto por mês. Então, para quem não conhece, deixa eu falar como que é o MEI de forma objetiva. É um regime tributário simplificado para trabalhadores por conta própria. Então, para se enquadrar, você precisa faturar no máximo R$ 81 mil por ano, não ser sócio titular ou administrador de outra empresa, exercer uma atividade que consta na lista oficial das categorias permitidas, ter no máximo um funcionário registrado e ser maior de 18 anos. Uma vez enquadrado, você paga mensalmente o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. É um único boleto que reúne todos os tributos devidos. Para deixar claro, isso significa pagar menos de R$ 90 por mês. Esse é o custo de ser uma empresa no Brasil como MEI. E por esse valor, o empreendedor tem acesso a uma série de benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão para dependentes e pensão por morte. Mas sabe o que é mais impressionante sobre o MEI? É o que aconteceu com ele depois que ele foi criado. Lembra que eu disse que havia 4 milhões de trabalhadores autônomos informais em 2008? Pois é. Hoje, o Brasil tem mais de 12,9 milhões de MEIs ativos e, segundo o Sebrae, o MEI já responde por mais de 74% de todas as novas empresas abertas no país. Isso significa que, de cada 10 CNPJs novos abertos no Brasil, mais de 7 são MEIs. E o impacto vai além desses números. Micro e pequenas empresas, incluindo os MEIs, respondem hoje por 27% do PIB brasileiro e 55% dos empregos formais, movimentando cerca de 840 bilhões de reais por ano. Entre os MEIs especificamente, o impacto social é ainda mais relevante. Cerca de 76% dos microempreendedores
tem na atividade sua única fonte de renda, sustentando aproximadamente 4,6 milhões de famílias. E pesquisas do Sebrae e da FGV mostram que, ao se formalizar como MEI, o trabalhador pode aumentar sua renda em até 25%. Isso porque, quando você tem CNPJ, você tem mais credibilidade, pode emitir nota fiscal, pode vender para empresas e pode acessar crédito. Desde 2008, o MEI passou por ajustes importantes. O portal digital foi expandido, as atividades permitidas foram ampliadas progressivamente e o regime foi se consolidando. E o teto de faturamento também foi sendo corrigido ao longo do tempo, pelo menos por um período. De 2008 a 2018, o teto foi corrigido 2 vezes, de 36 mil para 60 mil reais e de 60 mil para 81 mil reais. Ou seja, durante 10 anos houve pelo menos alguma atualização. De 2018 até hoje, são mais de 7 anos sem nenhuma correção. Em um país que teve inflação acumulada na casa de 50%, 60%, dependendo do índice usado, o teto do MEI simplesmente parou. E o que isso significa na prática? Significa que o MEI de hoje tem um teto de faturamento real muito menor do que o de 2018. O dinheiro vale menos, os custos são maiores e o limite continua sendo aqueles mesmos 81 mil reais. E sabe o que acontece com quem ultrapassa esse teto? A pessoa pode perder a condição de MEI, precisa migrar para o Simples Nacional como microempresa e aí a vida muda bastante. Você vai precisar de contador, vai pagar mais imposto, você vai precisar emitir nota fiscal em um formato diferente, terá obrigações acessórias mensais e o CNPJ muda, o que pode afetar contratos, cadastros e histórico de crédito. Para muitos empreendedores pequenos, especialmente os de baixa escolaridade ou pouca familiaridade com o sistema tributário, essa transição pode ser bastante traumática. E tem outro ponto que vale destacar: a Receita Federal ficou muito mais eficiente. Em 2024, ela desenquadrou mais de 570 mil MEIs. E fez isso de forma automática, sem aviso prévio, cruzando dados de pelo menos 5 fontes diferentes, como notas fiscais eletrônicas, movimentações via Pix e gastos em maquininhas de cartão. Isso significa que o empreendedor pode ser desenquadrado do MEI sem perceber e sem aviso de forma retroativa, o que gera multas de 75% a 225% sobre os impostos devidos no período. Qual é a proposta, então, de mudança a partir disso? O projeto de lei complementar 108 de 2021, apresentado pelo senador Jaime Campos, do Partido União Brasil, pretende alterar a Lei Complementar 123 de 2006, o chamado Estatuto Nacional da Microempresa, em 2 pontos fundamentais. O teto subiria de 81 mil para 130 mil e o MEI passa a poder contratar até 2 funcionários, desde que cada um receba pelo menos um salário mínimo ou o piso da categoria. Mas se é simples, por que demorou tanto para ser visto com urgência? Essa é a pergunta que todo mundo faz. O projeto foi aprovado no Senado com unanimidade. Na Câmara, o próprio relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD, disse em 2024 que o texto passaria com maioria esmagadora e ainda assim ficou parado. Mas por quê? Nós podemos pensar em algumas razões. A primeira é o impacto fiscal. Quando o Senado aprovou o projeto em 2021, a consultoria de orçamento estimou uma redução de cerca de 2,3 bilhões de reais na arrecadação no primeiro ano após a implementação. O governo federal, especialmente a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, resistiram à proposta por esse motivo. A segunda razão é a disputa de pauta. A Câmara tem uma agenda lotada, projetos com impacto fiscal ficam sujeitos à negociação com o governo, e o governo nem sempre quis liberar essa votação. No entanto, entidades como a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil já estimaram que o novo teto
pode gerar até 869 mil empregos e injetar mais de 81 bilhões na economia. Isso significa que a formalização de mais empreendedores pode compensar e muito a queda na arrecadação inicial. E o que aconteceu em março de 2026? Pois bem, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que colocaria o regime de urgência do PLP 108/2021 em votação. E aí aconteceu algo que raramente se vê no Congresso brasileiro: unanimidade. Hugo Motta, ao anunciar o resultado, disse que isso demonstrava a vontade precisa dos parlamentares. E com o regime de urgência aprovado, o projeto pode agora ser votado diretamente no plenário, sem precisar passar por mais comissões temáticas. Mas a gente não pode sair daqui sem discutir o que ainda pode acontecer, porque no Congresso, entre a aprovação da urgência e a aprovação final, ainda tem espaço para surpresas. O primeiro risco são as emendas. Se algum parlamentar ou bloco propor um texto diferente do que foi aprovado no Senado, por exemplo, mudando o teto de 130 mil para 144 mil reais, que é o que a CACB pede para cobrir toda a defasagem inflacionária, e essa emenda for aprovada, o texto volta para o Senado, o que significaria mais tempo de espera. O segundo ponto em aberto é a indexação. Vários parlamentares defendem incluir no texto uma cláusula de atualização automática pelo IPCA. Assim, o teto nunca mais ficaria desatualizado, mas o governo é resistente a esse tipo de mecanismo por questões de previsibilidade fiscal. E o terceiro é o contexto da reforma tributária. A partir de 2027, com a implementação dos novos tributos, a nota fiscal do MEI passará a ter campos informativos sobre esses tributos. Ainda não se sabe ao certo como o MEI será tratado no novo sistema, e há quem argumente que esse deveria ser o momento de consolidar as mudanças numa única lei. E o que esse debate revela então sobre o Congresso? Aqui está uma grande lição política desse episódio. O PLP 108 de 2021 é um caso de manual sobre como um projeto de lei pode ter apoio quase universal e ainda assim demorar para ser votado. A resistência não vem apenas dos parlamentares. Ela pode vir do governo, da Receita Federal, do Ministério, de dentro do Executivo, de gente que tem o poder informal de segurar pautas na Câmara por meio da negociação política com a base aliada. E isso é importante para quem acompanha o Congresso entender. O calendário legislativo não é neutro, ele reflete sim as escolhas políticas. Se esse episódio foi útil para você, compartilhe com alguém que é MEI ou que está pensando em abrir um negócio. A informação aqui é gratuita, mas ela só chega a quem precisa se você ajudar a espalhar essa notícia. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente posta novos episódios toda semana, sempre com foco no que está acontecendo no Congresso Nacional. E deixe um comentário aqui pra gente. Você é MEI? Como é que isso pode te afetar? Espero você no próximo episódio. Até lá!